O tema de hoje é gatilhos de energia. Eu vou falar com você o que é gatilhos de energia, por que é importante você utilizar o princípio do gatilhos de energia e como que esse princípio é importante para você poder atingir o 8 menos 4. Ou seja, você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. Essa é a definição do 8 menos 4. Então, fica aqui comigo porque eu vou te mostrar tudo isso e como é que você coloca em prática o princípio do gatilhos de energia. Gente, primeiramente, o que é o princípio do gatilhos de energia? Bom, quando a gente fala de... Primeiramente, vamos definir o que é princípio, né? Princípio se refere a fundamento. Aliás, eu já fiz várias aulas falando sobre princípio, o que é princípio, e eu sempre falo sobre princípios, porque eu ensino uma metodologia chamada princípios de gestão do tempo. São os princípios responsáveis por fazer com que você gerencie o seu tempo e, assim, consequentemente, você consiga atingir o 8 menos 4. Assim, você consegue fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. Ou, às vezes, pode levar até menos tempo. Isso é só uma métrica, né, uma média aí que a gente estipulou para que você consiga ter clareza do resultado que você pode ter utilizando a metodologia do princípio de gestão do tempo. Eu ensino dentro dessa metodologia vários princípios. Essa metodologia ela é baseada em 3 pilares, né? Esses 3 pilares são a base sólida, são os fundamentos para você poder atingir o 8 menos 4. Para você poder fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito, existem fundamentos, existem princípios e eu chamo isso de pilares. Existem 3 pilares que são, primeiro pilar, gestão de tarefas, que é o pilar que você constrói, realmente gerencia as suas tarefas, de fato, né? Todas as tarefas que você tem para fazer ao longo do seu dia a dia, tarefas, projetos. Então, eu mostro toda a forma de você organizar essas tarefas, de você organizar elas em uma ordem de prioridade, em uma ordem de importância, checklist e tudo que envolve tarefas. O segundo pilar é otimizar as tarefas, já que você gerenciou as tarefas, como é apresentado no pilar da gestão de tarefas, agora chegou o momento de você otimizar essas tarefas que você gerenciou. Em outras palavras, é facilitar a realização dessas tarefas, é facilitar a realização desses projetos, é facilitar realmente você realizar aquele compromisso. Então, primeiro você gerencia a tarefa, depois você otimiza essa tarefa, vê o que pode ser feito, o que pode ser melhorado e o que pode facilitar você na hora de realizar determinada tarefa. E o terceiro pilar é a gestão de energia. Gestão de energia é você gerenciar a sua energia. Em outras palavras, né, gestão de energia é você gerenciar a sua energia, administrar a sua energia. E quando eu falo de gestão de energia, eu estou me referindo à energia, sim, orgânica, que no caso é a nossa energia física, a nossa energia mental e a nossa energia emocional. Mental está relacionado com os nossos pensamentos e também a nossa capacidade de conseguir ter foco, né? Direcionar a nossa energia mental, né? A nossa concentração realmente na realização de uma tarefa. E no caso da energia emocional, se trata de você realmente ter motivação, né? Como é que você realmente gerencia a sua energia emocional para que você possa ter motivação. Cada um dos pilares, eles te ajudam para que você consiga atingir um resultado. Vitor, o resultado é o 8 menos 4. Também, mas cada um deles é responsável por atingir um resultado e esse resultado te leva a atingir o 8 menos 4. Tá, mas como assim? Por exemplo, o pilar da gestão de tarefas, ele tem como objetivo fazer com que você tenha clareza. Clareza de quem você é, clareza do que você quer e clareza do que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Então, ele traz toda essa clareza, porque na confusão, na bagunça, na falta de clareza, na ausência de clareza, como é que você vai conseguir realmente, de fato, realizar as tarefas? Então, você precisa ter clareza de quem você é, do que você quer e o que você precisa fazer, no caso, as tarefas, para você poder alcançar o que você quer. Então, está alinhado com autoconhecimento, está alinhado com identificação, está alinhado com objetivos, metas
e está alinhado também com, principalmente, a organização das tarefas, planejamento, checklist e muito mais. Agora, o pilar da otimização de tarefas, que é um facilitador para você realizar as suas tarefas, esse pilar tem como objetivo fazer com que você tenha foco, concentração, atenção na realização de determinada tarefa, assim como também foco no objetivo, foco em um projeto. Independente do que você está fazendo, um dos objetivos desse pilar é realmente fazer com que você tenha foco. Mas os pilares, quando eles são construídos, eles fazem a gente ter muito mais resultado além do resultado proposto, que no caso o pilar da otimização de tarefas é foco, mas você tem muito mais, você consegue ter muito mais resultados e performance do que somente foco. E o pilar da gestão de energia, o propósito dele é realmente fazer com que você tenha energia, tanto física, como mental, como emocional. E os princípios, eles fazem parte desses pilares, né? Os princípios que eu já mencionei. Os princípios, eles são fundamentos, certo? Quando eu estava estudando sobre gestão do tempo, eu percebi que existia um padrão, ou seja, algo que se repetia bastante, dentro dos campos de estudo, né? Dentro das obras, né? Dentro dos livros, dentro dos cursos, dentro das metodologias, artigos e toda fonte, toda base de conhecimento que eu adquiri para poder falar com você sobre gestão do tempo, para mim poder desenvolver a metodologia do princípio de gestão do tempo. E no caso, quando eu estava desenvolvendo essa metodologia, eu comecei a perceber um padrão, que existiam realmente tarefas, né, técnicas de gestão do tempo, técnicas de produtividade, que realmente se repetiam com bastante frequência, e colocando em prática, eu percebi a eficiência de cada um desses princípios, cada uma dessas técnicas. Eu comecei a chamar essas técnicas, esses métodos de princípios que realmente são fundamentos e que muitas pessoas conhecem, são muito conhecidos e que são quase como mantras, né? São quase como mandamentos quando o assunto é gestão do tempo e produtividade e alta performance. E no caso, existem 18 princípios que constroem cada um dos pilares. Então, para você poder atingir 8 menos 4, você precisa construir 3 pilares. Cada um dos pilares é construído através de princípios e são 18 princípios que constroem cada um dos pilares. 18 princípios para o pilar da gestão de tarefas, 18 princípios para a otimização, o pilar da otimização de tarefas e 18 princípios que fazem com que você realmente consiga ter energia, que constrói o pilar da gestão de energia. Mas agora, quando a gente fala sobre gatilhos de energia, né? Eu também falei já sobre gatilhos de produção, que faz parte do pilar da otimização de tarefas. Esse gatilho de energia, ele tem como objetivo fazer com que você consiga metrificar, consiga analisar e consiga ter consciência de como é que está a sua energia. Então, o princípio do gatilho de energia é fazer com que você tenha essa consciência. Como está a minha energia agora? Será que eu estou cansado? Será que eu estou exausto? E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência ao longo do dia dela. E é interessante a gente utilizar esse princípio do gatilho de energia para o quê? Para que a gente possa, sim, ter consciência realmente da nossa energia, se nós estamos com energia ou não. Se nós não estamos com energia, é interessante a gente ver o que nós podemos fazer para realmente mudar a nossa energia. Para que, se a nossa energia está baixa, por exemplo, né, qual a diferença entre energia baixa e energia alta? Bom, a energia baixa é realmente quando você está cansado, quando você está exausto, quando você está se sentindo muito sobrecarregado, ou quando você está com muitos pensamentos e quando também você está até um pouco desmotivado. Porque lembra que eu falei que tem 3 tipos de energia, né? Que no caso é a energia física, a energia mental e a energia emocional. Então, às vezes você está cansado só fisicamente, né? Você está sem energia física. Às vezes você está sem nenhuma das energias, né? Você está sem energia física, você está sem energia mental e você está sem energia emocional. Você está sem motivação, você está sem vontade para poder realizar
aquelas tarefas. E é interessante entender e compreender o que pode ser feito para realmente mudar essa sua energia, né? Elevar um pouco essa sua energia para que assim você consiga produzir mais ao longo do seu dia a dia e realize as suas tarefas. Até mesmo porque um dos intuitos do gatilho de energia é fazer com que você tenha energia para que você possa produzir, para que você possa realizar as tarefas. Porque compreenda uma coisa, não adianta só você gerenciar as suas tarefas, você estruturar, você organizar o seu planejamento semanal, o seu planejamento anual, o seu planejamento diário, você saber exatamente o que você vai realizar ao longo do seu dia, se você realmente não fazer, se você realmente não realizar, se você realmente não produzir aquilo que você já anotou, aquilo que você já escreveu, aquilo que você já rascunhou que iria realizar ao longo do dia. E sem energia, como é que você vai produzir mais? Sem energia, como é que você vai aumentar a sua produtividade? Sem energia, como é que você vai atingir o 8-4? E ter consciência dessa energia é muito importante. E para você poder ter consciência, você precisa utilizar o gatilhos de energia. E Vitor, o gatilhos de energia, ele é similar aos gatilhos de produção? Sim, os gatilhos de energia é similar ao princípio do gatilhos de produção. Eu não sei se você se recorda dessa aula, se você assistiu, se você não assistiu, mas no pilar da otimização de tarefas existe um princípio chamado gatilhos de produção. E é exatamente similar ao gatilho de energia. No caso, o gatilho de produção, ele são gatilhos que você aciona ao longo do seu dia para realmente te lembrar que você tem que produzir. Para realmente te lembrar que você tem que produzir ao longo do seu dia a dia. Então, se você não assistiu essa aula sobre gatilhos de produção, é uma aula muito bacana, que vai fazer com que você tenha foco na tarefa, que vai fazer com que você não esqueça realmente de realizar alguma tarefa ao longo do seu dia a dia. Gatilhos de energia agora. Os gatilhos de energia, eles são nada mais, nada menos, então, do que gatilhos que são acionados ao longo do nosso dia a dia. E existem dois tipos de gatilhos, né? São os que são os gatilhos que são os lembretes, e existem também os gatilhos que são os alarmes. E agora eu vou te mostrar como é que você ajusta esses gatilhos e depois, se a sua energia estiver baixa, o que você tem de opções para você poder fazer para realmente aumentar a sua energia, elevar a sua energia, tá? Isso é muito importante, porque não é só ter consciência, né? Os gatilhos de energia não é só você ter consciência. Eu estou cansado, pronto, me lembrei e vou continuar trabalhando. Não, não é isso. Os gatilhos de energia, eles vão fazer você ter consciência realmente que você está com pouca energia, que a sua energia está baixa, que você está cansado, que você está exausto. Mas aí fica uma pergunta. Já que eu estou cansado, o que eu posso fazer para poder mudar esse estado em que eu me encontro de cansaço? O que eu posso fazer? E aí vem as opções e as possibilidades que daqui a pouco eu vou te apresentar. Primeiramente, quais são os dois tipos de gatilhos de energia e qual dos dois é mais eficiente, como ajustar os dois? Primeiramente, existem dois tipos, que é o lembrete e o alarme. Vamos focar então primeiro no lembrete. Bom, o lembrete nada mais é do que você utilizar um aplicativo, um bloco de notas, como normalmente eu recomendo o Google Keep. Então, se você não instalou o Google Keep ele é um aplicativo, ele é um software de bloco de notas em que você vai realmente ativar um lembrete nesse seu bloco de notas, né? No caso, você vai instalar o Google Keep, né? O aplicativo do Google Keep, vai entrar nele, você vai criar uma nova nota e o título dessa nota vai ser como está a sua energia agora. E aí, só que você não vai criar só uma nota, você vai criar 3 notas para serem ativadas ao longo do seu dia a dia. Então, no caso,
no período da manhã, no início da tarde e no final da tarde. Então você vai criar 3 notas, mas a parte mais relevante da criação realmente dessas notas dentro do Google Keep é justamente na parte do lembrete. Você vai colocar um lembrete, ativar um lembrete em cada uma dessas notas. Em outras palavras, você vai colocar um horário específico e um dia específico. No caso, dia é todo dia. E o horário, existem alguns horários estratégicos para você poder ativar o lembrete. Tá ok? Quais são os melhores horários para mim poder ativar o lembrete? Bom, como eu disse, eu recomendo 3 que você acione quando você vai utilizar normalmente os gatilhos de energia. Eu recomendo que a pessoa utilize 3 gatilhos de energia, tá? Que no caso, uma nota vai ser acionada no período da manhã, no período da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã. Então você pode ativar para 9 horas da manhã, 9h30, 9h20, 10 para as 10 da manhã ou 10 horas. Normalmente esse horário é bem interessante. Por quê? Porque esse horário está entre o almoço e o café da manhã. Então, normalmente é um momento em que nós tendemos a começar a querer ficar um pouco cansado e por aí vai, certo? Ou haver até mesmo uma desmotivação da nossa parte também, e aí é interessante acionar nesses horários. Se você quiser acionar em outro horário, não sei, 11 horas da manhã, ou até antes das 9 horas da manhã, você pode, mas as minhas recomendações é entre 9 e 10 horas da manhã. O segundo gatilho de energia é dentro do lembrete, que pode ser acionado, a questão do horário. O segundo horário eu recomendo 2 horas da tarde, 14 horas. Entre 14 horas e 15 horas. Então pode ser 2 horas e pode ser também, pode ser 14 horas ou pode ser 15 horas. 2 horas ou 3 horas da tarde. Pode ser também 2h30, pode ser 2h40. Aí fica a seu critério. Mas é recomendada essa estrutura. E o terceiro tipo de gatilho de energia, dentro aqui do lembrete, o melhor horário para você poder ativar, é no período, já no final da tarde. E aí entre 17 e 18 horas. Entre 5 e 6 horas da tarde. No caso, você pode acionar 5 horas, 5h20, 5h30, 5h40, 6 horas. Esses são os horários que você pode ativar. Então, no caso, 3 lembretes que você pode ativar. Na parte da manhã, no início da tarde e no final da tarde. Que normalmente são horários que as pessoas estão mais cansadas. Principalmente no final da tarde. E aí, você vai se perguntar, você vai anotar aí nessa nota que você criou, você vai escrever como está a sua energia agora. Certo? No título da nota vai vir escrito como está a sua energia nota. E aí você vai criar 3 notas, porque os gatilhos são ativados em horários diferentes, e aí você cria gatilhos diferentes. Quando você receber a notificação do gatilho, isso é muito importante, tá? As notificações do seu aparelho celular precisam estar ligadas. Não todas, até mesmo porque eu recomendo que redes sociais ou outras formas de te distrair devem estar desligadas, mas no caso, nos gatilhos de energia, no caso o aplicativo que você está utilizando, por exemplo, a minha recomendação foi o Google Keep, se é ele que você está utilizando, aí você vai ligar a notificação dele, porque o objetivo é você receber a notificação para o quê? Para que você possa ser lembrado. Então não deixe o seu celular no silencioso também, para que o Google Keep possa te notificar como está a sua energia agora. O segundo tipo de gatilho de energia, são os alarmes. Normalmente os alarmes eles são mais poderosos do que os lembretes de blocos de notas, por exemplo. Então, no caso, você vai... A mesma situação do lembrete, a mesma situação dos blocos de notas. Você vai acionar 3 alarmes. Você vai ativar 3 alarmes ao longo do seu dia. Na parte da manhã, no início da tarde e no final da tarde. E aí você pode definir os mesmos horários
do lembrete. Nesses alarmes, quando você for criá-los, né, o primeiro alarme, você vai escrever a mesma coisa, que é como está a sua energia agora, ou como está a minha energia agora, pode ser dos dois jeitos. Como está a sua energia agora? Esse vai ser o título dos alarmes. Como está a sua energia agora? Você ajusta os alarmes são 3 alarmes, tá? Você ajusta esses 3 alarmes para tocar todos os dias e nos horários similares ao do lembrete. No caso, o primeiro alarme é recomendado que ele toque entre 9 e 10 horas da manhã, não ativa o soneca, tá? Nos seus alarmes, entre 9 e 10 horas da manhã. O segundo alarme, entre 14 e 15 horas da tarde. E o terceiro alarme, entre 17 e 18 horas, entre 5 e 6 horas da tarde. Tá? E aí você vai ajustar da forma que você achar mais relevante. Mas eu, por exemplo, eu gosto de utilizar os gatilhos de energia de forma mais estratégica, certo? Tanto se for o lembrete como se for o alarme, eu gosto de utilizá-los de forma mais estratégica, no sentido de que no momento em que eu sei que eu vou fazer uma pausa, que normalmente eu gosto de fazer uma pausa, né, um intervalo, né, já que a gente utiliza também o princípio de Pomodoro e também o princípio de Flow Time, por que não ajustar o princípio de Pomodoro, o princípio de Flow Time nos gatilhos de energia? Porque, por exemplo, se eu sei que eu vou pausar, né, se eu sei que eu vou fazer um intervalo às 8h50 da manhã, né, vou fazer aí 10 minutinhos de intervalo, por que não acionar o meu alarme de gatilhos de energia ou o meu lembrete nesse horário, por exemplo? Então você pode ajustar os dois para que você mesmo possa ver se eu realmente estou sem energia nesse horário. Agora, já que é meu horário de intervalo, já que a minha energia não está muito boa, está muito baixa, aí eu vou fazer alguma coisa a respeito. Agora, qual dos dois eu devo utilizar? Não é recomendado que você utilize o lembrete e o alarme juntos. Ou você utiliza o lembrete ou você utiliza o alarme. O que é mais poderoso é o alarme do que o lembrete. Por quê? Porque o alarme realmente ele vai tocar, ele vai fazer barulho, ele vai vibrar. E o lembrete pode ser que às vezes o celular está no seu bolso ou está em algum lugar onde ou em algum lugar com barulho e aí você não escuta a notificação chegando, né? No lembrete corre esse risco, né? Pelo fato de ser quase como o barulho de uma mensagem, é um barulho bem rápido. Agora, no caso do alarme, não. O alarme fica tocando até você desligar ele ou reiniciar ele. Então, o alarme tende a ser mais poderoso, tá? Mas se você trabalha em um ambiente silencioso, seu celular normalmente fica em cima da mesa quietinho, quando tocar a notificação, aí você pode atendê-lo. Então veja aí conforme a sua realidade o que é melhor para você, se é alarme ou se é lembrete. E aí você já pode ajustar os dois agora. Ou se você quiser mesclar entre os dois, eu quero usar alarme no período da manhã, eu quero usar lembrete no início da tarde e eu quero usar alarme no final da tarde. Bom, você pode ajustar do jeito que você achar melhor. É bem simples, é bem flexível e bem maleável a utilização aí dos gatilhos de energia. Mas agora, Vitor, cara, o alarme tocou. Os alarmes tocaram, ou o lembrete tocou ao longo do meu dia, e eu percebi que realmente a minha energia está baixa. Realmente eu tenho consciência de que eu estou cansado, eu estou me sentindo cansado. Ótimo, você já tem consciência disso, né? Então significa que os gatilhos de energia cumpriram o seu papel, pelo menos um pouco, né? Para que eles cumpram o seu papel de fato, é interessante você se perguntar, você se questionar, já que eu estou cansado, o que eu posso fazer para mudar esse estado em que eu me encontro? Né? Porque eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou sem energia. O que eu posso fazer a respeito para que eu mude esse meu estado? E aí existem várias opções, eu vou trazer para você aqui algumas sugestões, e aí você pode utilizar essas sugestões quando você estiver cansado, quando você estiver exausto, quando você estiver sem energia. Essas daqui são algumas opções do que fazer para realmente, quando você tem consciência, é o primeiro passo, né, para você poder realmente mudar alguma coisa,
mas você precisa também fazer alguma coisa a respeito. Então, tenho consciência que eu estou cansado, tenho consciência de que eu estou sem energia. O que eu vou fazer? E agora eu vou apresentar para vocês as sugestões do que você pode fazer. Cada um pode fazer o que achar melhor, pode fazer alguma dessas coisas ou outras. Então vamos lá. Primeira opção, eu estou cansado. Primeira opção é beber água. Por quê? Porque a água ela hidrata o nosso corpo. Realmente a água é algo que hidrata o nosso corpo, né? Às vezes realmente a gente está cansado porque a gente às vezes está desidratado, né? Mesmo que seja um pouco, às vezes a gente está desidratado. E a água vai fazer com que a gente realmente hidrate o nosso corpo. E às vezes só o fato de você beber água já vai te dar um pouco mais de ânimo, já vai te dar um pouco mais de energia. Segunda opção, beber café. Bom, o café pode acontecer a mesma situação. O café ele pode te dar um ânimo, o café ele nos dá um pouco mais de energia, certo? Então se você está cansado, aí você consome o café, você tendencialmente pode ter um pouco mais de energia. Essa é outra opção. Outras opções é relacionado à alimentação. Você pode comer alguma coisa porque às vezes realmente o seu cansaço, né, você está cansado, realmente comer alguma coisa, né, se alimentar vai realmente te trazer um pouco mais de energia, ou vai realmente renovar a sua energia, vai te trazer mais motivação para realmente continuar realizando a tarefa. Então, se você está cansado, a alimentação é algo muito importante. E aí, nós fizemos uma aula justamente falando sobre alimentação, o princípio da alimentação. Depois você pode procurar sobre essa aula para você que quer se aprofundar um pouco mais. Se você já assistiu essa aula, você pode reassistir para observar realmente os tipos de alimentos mais interessantes para você consumir, para você realmente ter energia. E você pode comer algum alimento se você realmente está cansado, está sem energia. Alimentos tendem a ser muito poderosos para renovar a nossa energia. Então, por exemplo, comer um abacate, comer um mamão, comer alguma outra fruta, ou às vezes comer alguma fruta um pouco mais azedinha, ou às vezes comer uma fruta um pouco mais docinha, que também pode nos dar uma energia um pouco maior, por exemplo, uma maçã, por exemplo, banana, algumas outras frutas. E assim, falando de alimentação, também surge líquidos, que é uma outra opção também, se você está cansado, se você está sem energia. Eu falei da água, falei também do café, mas, por exemplo, você bater uma vitamina, por exemplo, né? Vitamina de abacate, uma vitamina com maçã e banana, vitamina de mamão, ou comer algum outro alimento e beber também a vitamina, ou preparar para você um suco natural. Então você pode também visitar uma aula que eu fiz sobre o princípio de líquido. Se você assistiu e depois você quiser voltar lá para ter ideias de alimentos e tal, também pode ser bem interessante, porque tanto os líquidos como também os alimentos, eles podem aumentar a nossa energia. E você pode combinar todas essas opções assim, que vão aumentar mais ainda a sua energia. Outra forma de você aumentar a sua energia pode ser você fazer um alongamento, né? Às vezes você está muito tempo sentado e isso está cansando você. E aí você se levanta, você alonga, estica o seu corpo, dá às vezes uma pequena caminhada, dá às vezes uma volta, às vezes você até se sente um pouco melhor de você ter feito isso. Foi feita uma aula também sobre o princípio do alongamento. Lá eu explico em detalhes sobre alongamento, como fazer. Então, também recomendo que você revisite se você achar relevante, achar conveniente. E no caso, outra forma é você fazer exercícios de respiração, por exemplo, e praticar também o Mindfulness, né? Porque às vezes você está cansado, você está sem energia, você está sem motivação porque você não está conseguindo se concentrar. E aí você está se desmotivando por causa de pensamentos excessivos. E aí pode ser bem interessante você ter um rascunho de checklist também para você anotar as ideias que vão surgindo. Você praticar Mindfulness, trazer a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração, utilizar exercícios de respiração que também já foram apresentados para você. Outra ideia, outras ideias e outras propostas para você também é o sono, tá? Então, se você está cansado depois do almoço, você tem a oportunidade
de dar um cochilo, né, é bem recomendado. Outra coisa é você fazer pausas, pausar um pouco o seu trabalho, também fazer pequenos intervalos, também pode ser bem interessante para aumentar a sua energia. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo de coração que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.